E aí, tudo certo? Na aula de hoje nós vamos falar de listas. Já sabemos que nas aulas anteriores nós já falamos sobre listas, nós demos uma introdução, alguns exemplos, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco e aprender um pouco mais sobre as listas, que são muito importantes no Dart e no Flutter. Então vamos lá. Eu já criei aqui um novo arquivo chamado coleções_listas.dart e também já criei a função main. Então vamos lá para o primeiro exemplo. Vamos fazer uma lista de esportes, tá? Então vamos começar. Var lista esportes igual, é assim que nós declaramos então a lista dentro dos colchetes e vamos declarar uma lista então de esportes. Vai ser então do tipo string. Vamos colocar futebol, futebol americano, basquete, vôlei e vamos pôr também o tênis. Legal, temos a nossa lista. Agora vamos imprimir a lista. Print lista esportes. Vamos conferir o resultado. Tá aí então futebol, futebol americano, basquete, vôlei e tênis. Agora nós vamos fazer uma brincadeira bem legal. Nós vamos fazer o Dart mostrar uma mensagem se tem palavras que começam com F, tá? Ou se não tem palavras que contêm F. Então vamos ver como faz. Para isso nós vamos fazer um if. Então se lista esportes ponto .n, esse é o novo comando que nós vimos hoje, tá? Nós vamos colocar aqui o e para ficar mais fácil. Vamos colocar aqui arrow function, né? E ponto contém o que? A letra F. Fechamos aqui, ponto e vírgula. Ponto e vírgula não, vamos abrir e fechar aqui. Então vamos fazer, se tem qualquer palavra que contenha F, nós vamos aqui então fazer um print. Print tem palavras que contém F. Caso contrário, se não, né? Else. Vamos copiar aqui. Opa, aqui está errado. Tem. Vamos colocar que não tem. O dedo. Não tem palavras que contêm F. Então, esse aqui é o N, tá? Ele verifica se tem alguma dessas palavras aqui que contém F. Então, essa é a sintaxe. Vamos ver o resultado. Então, dessa lista tem palavras que contêm F. Por quê? Porque futebol tem futebol americano. Digamos que eu vou tirar, tá? E vou executar de novo aqui. Então não tem palavras que contêm F, porque não tem mais nenhuma dessas palavras que nós colocamos aqui que tem a palavra F. Vou colocando de volta, executando de novo, vai ter que dar certo. Então tem palavras que contêm F. Então para isso que serve o N, tá? Seguido do contains, né? Então qualquer palavra dentro dessa lista que contenha a letra F deverá ser impressa essa mensagem. Caso contrário, a outra mensagem. Vamos fazer mais uma brincadeira aqui. Para isso eu vou copiar todo esse if aqui. Eu vou alterar só as partes necessárias.
Então, vamos lá. Agora, só que agora nós vamos trocar aqui o N pelo every. E aqui o contains por start with F. Então, eu quero que imprima, caso encontre todas as palavras que comecem com F, eu quero imprimir aqui todas as palavras começam com F. Caso contrário, as palavras não começam com F. Vamos ver o resultado. Colocar nem todas para ficar melhor aqui. Nem todas as palavras começam com F. Executando de novo, sim, fica melhor. Então, nem todas as palavras começam com F. Por quê? Porque o basquete, o vôlei e o tênis não começam com F, apenas o futebol e futebol americano. Mas se eu colocar um F no início de cada uma das palavras aqui, todas elas estarão com F e assim terá que apresentar essa primeira mensagem. Executando, vamos ver o resultado. Todas as palavras começam com F, exatamente, tá? Porque nós colocamos o F no início de todas. Então, vou tirar de novo aqui e vou executar novamente. Então, agora não são mais todas que começam. Então, ele vai imprimir essa primeira, a segunda mensagem aqui, porque só temos duas que começam com F, não todas, tá? Então, vamos ver outro exemplo agora, tá? Vamos ver o sort. O sort, ele vai colocar as palavras em ordem, tá? Em ordem alfabética. Então, vamos aqui printar aqui, deixa eu colocar assim para ficar melhor, print, para a gente diferenciar e ver melhor o log depois. Sort. Tá? Então, sort vai colocar em ordem. Colocar em ordem o que? Vamos usar a própria lista de esportes. Lista de esportes, ponto, sort. Essa é a sintaxe. Então, agora, se eu imprimir a lista de esportes, ela terá que aparecer em ordem alfabética. Vamos ver o resultado. Então, sort, está aqui, impressão do sort. E agora o resultado. Então, basquete, futebol, futebol americano, tênis e vôlei. Exatamente. Repare aqui, então, que ele colocou em ordem alfabética. Tá? Basquete, B, começa primeiro, depois futebol e assim por diante. Então, essa é a função do sort, colocar em ordem alfabética. Muitas vezes, no dia a dia, nós precisamos do sort. Então, nós vamos usar esse comando aí muito. Tá? Outro exemplo, a gente precisa muito assim colocar palavras em maiúsculas para assim checar uma variável que a pessoa não digita maiúscula, vamos para converter tudo em maiúsculo. Como é que a gente faz isso? Vamos declarar uma variável aqui, var str igual, vamos colocar uma palavra aqui, iniciais maiúsculas. Tá? Agora vou dar um print, tá? str ponto to uppercase. Eu quero que converta em maiúsculo todas essas letras. Só que eu vou colocar um print também para facilitar a visualização do log. Vamos colocar aqui uppercase. E aqui assim. Vamos imprimir e ver o resultado. Uppercase, iniciais, maiúscula. Então reparem aqui, ó. Então, o valor original da string, apenas a letra I e o M estão maiúsculas. O uppercase vai fazer, ele vai converter todas em maiúsculas, tá? Então, se eu colocar aqui qualquer coisa, tá? Então,
todas estão minúsculas aqui, tá? Vou colocar minúsculas. E eu executar agora. Repare então que ele converteu novamente tudo para maiúsculo. O que usamos muito também, digamos que nós temos uma lista de vários nomes e eu queira, por exemplo, colocar apenas alguns nomes em maiúsculo. Vamos ver como é que faz? Então, var lista nomes igual. Então é uma lista, está entre colchetes. Vamos dar alguns nomes aqui. 2, 3, 4, 5 nomes, tá bom. Carlos, Alberto, Luísa, Maria e José. Agora eu quero que... Vamos dar um print primeiro aqui da lista de nomes. Legal. Agora nós vamos percorrer toda essa lista e converter alguns desses nomes em maiúsculo. Vamos ver como faz. Então eu faço um for, eu vou fazer o for é uma estrutura de repetição, nós já vimos, tá? Nós vamos declarar a variável para armazenar o nome corrente que está passando pelo for, nome em lista nomes, tá? Ponto sublist. E agora eu coloco aqui qual nome que eu quero, em qual posição que eu quero converter ela em maiúscula. Digamos que seja a posição 2. Então, vamos dar um print aqui e vamos ver o resultado. Print nome atual que está sendo percorrido, né, ponto to uppercase. Vamos ver o resultado. E agora, vemos então que todos os nomes a partir da posição 2, ou seja, Heloísa, né, vão ficar em maiúsculo. Opa, aqui. Então, reparem aqui que o nome Heloísa, lembra da posição da lista? A lista, lembrem que ela começa na posição 0, certo? 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu estou dizendo aqui que eu quero todos os nomes dessa sublista, o nome na posição 2, eu quero que a partir dele todas elas sejam maiúsculas. Então, reparem que Heloísa, Maria e José ficaram em maiúsculo. Agora, digamos que eu queira que só Heloísa e Maria ficassem com maiúsculo. Então, vou colocar aqui 2,4. Fazendo isso, vamos ver o resultado. Então, apenas Heloísa e Maria foram convertidos em maiúsculo, tá? Então, ele vai pegar sempre, se eu coloco, por exemplo, 4 aqui, sempre a anterior, tá? Ele finaliza com a anterior à posição que eu coloco. Então, nesse caso, Heloísa e Maria ficam como sendo maiúsculo e as demais minúscula, tá? Então, essas são mais algumas utilidades usando aí a lista. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.